Boa noite à igreja, aqui presente também os irmãos que acompanham pela internet, pelo Facebook. Vamos dar início a mais um estudo da palavra do nosso Deus, entender mais um pouquinho sobre a questão do conhecimento de Deus, né? Infelizmente nós vivemos em uma era em que há muita matéria, há muita ciência, né? Há muito conhecimento espalhado pelo mundo, há muitas formas de obter conhecimento, mas o conhecimento de Deus deixou um meio da gente obter ele, e é através de sua palavra, né? E muito mais do que conhecimento teórico, Deus não deseja se revelar a nós apenas em verdades teóricas, mas em verdades práticas, né? Quando ele diz lá em João 14, quando ele fala do Espírito da verdade, ele está falando muito mais do que as letras da Escritura Sagrada. Ele está falando daquele Espírito que inspirou os profetas, aquele Espírito que moveu os profetas, aquele Espírito Santo que agiu nos profetas, ele quer também que age em nós. E o conhecimento que Deus nos quer dar não é um conhecimento apenas teórico. Obviamente que a gente, para poder desejar uma verdade prática, a gente tem que ter o conhecimento teórico dela. Mas a verdade liberta não somente quando a gente sabe o que é a verdade, mas também quando ela habita em nós de modo que a gente vive a verdade. Há muitas pessoas que conhecem a verdade e não são libertas, né? Sabem o que é o certo, mas infelizmente não sabem de modo prático e continuam aprisionados mesmo tendo a liberdade ali diante dos seus olhos. Então nós vamos examinar um pouquinho sobre o conhecimento de Deus, começando já com um texto bem conhecido, João capítulo 17, versículo 3. Jesus, certa feita, lá em João 5, verso 39, ele disse para os judeus: vocês examinam as Escrituras, porque julgam que nas Escrituras tem a vida eterna. E são as Escrituras que testificam a meu respeito. Vocês querem a vida eterna? As Escrituras falam dela. E quando elas falam da vida eterna, elas estão falando a meu respeito. E Jesus aqui disse: e a vida eterna que vocês estão buscando é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Pai é Deus, e não é Deus falso. É Deus verdadeiro. Mas Jesus Cristo também é Deus verdadeiro, não é Deus falso não. É Deus com todos os atributos de Deus. Cristo não é um Deus com atributos menores, sendo o Pai com atributos completos e Cristo com atributos reduzidos. O Pai é Deus com atributos completos. O Pai não é um Deus falso, é um Deus verdadeiro. Mas o seu Filho também é Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Geralmente os profetas do Antigo Testamento eles tinham cuidado de fazer essa diferenciação quando se referiam ao Deus de Israel. Eles, duas palavras que ele costumava associar: é Deus verdadeiro e vivo. Por quê? Porque os deuses dos pagãos geralmente eram imagens, eram estátuas, que eram mortas, que não conseguiam sair nem do lugar. Ainda é, né? A exemplo ali, por exemplo, de quando os filisteus levaram a Arca da Aliança lá para o templo do deus Dagon, né? O deus deles. Caiu lá diante, prostrado lá diante da Arca do Senhor. E tiveram que os sacerdotes virem, os sacerdotes lá de Dagon, e levantar a estátua. Olha o deus deles no chão. Agora eles têm que levantar o deus deles, ao invés do deus deles erguer eles. Ali era uma demonstração de que o Deus vivo era o Deus dos israelitas. Aconteceu por duas vezes. Na segunda, a estátua se acabou todinha. E a outra palavra que eles usam, além de Deus vivo, é Deus verdadeiro. Porque os deuses dos pagãos, além de serem deuses mortos, não serem vivos, eles são falsos deuses. São deuses criados pela imaginação e pelas mãos dos homens. Dagon é um exemplo, Baal é outro, né? Exemplo ali do Monte Carmelo, quando o profeta ele disse assim: rapaz, se Baal é Deus, servir, mas se o Senhor é Deus, servir ao Senhor.
E foi feita a prova e o Senhor mostrou quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus falso. Ficaram até mais meio-dia lá, se batendo, gritando, rodando, chamando por Baal e Baal nada. E quando Elias foi clamar ao Senhor, ao verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus respondeu. E o falso fez o quê? Nada. Ele é falso. Agora muitos dizem, eu quero saber o que é a vida eterna. Está aqui Jesus Cristo nos ensinando. Conheçam ao Pai e ao Filho como Deus verdadeiro. Saiba que o Pai é Deus verdadeiro e saiba que o seu Filho Jesus Cristo também é Deus verdadeiro. A vida eterna está em nós termos esse conhecimento, mas esse conhecimento teórico e na prática também. Foi. O pessoal observou que, na verdade, aquele Deus era um Deus falso, que era um Deus propagado pelo próprio rei de Israel, né? Que era Acabe. O povo mesmo ali cuidou de matar os falsos profetas. Se é um falso Deus, os profetas desse Deus são falsos profetas. Né? Aí vem esse texto aqui que ele dá uma complementação no verso anterior. Quando o profeta Oséias diz assim: e então conheçamos e não paremos de conhecer. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Às vezes a gente conhece uma coisa e já começa a se achar o inteligente, o gênio, o sabichão. Você diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observe uma coisa: se a gente pegar uma pessoa, a gente tentar entender a biografia de uma pessoa completa, do início ao fim da vida dela, a gente vai ter dificuldade de saber todos os detalhes. Uma pessoa normal aqui, igual nós. E vai dizer, nasceu em tal lugar, tem tantos anos. Alguns detalhes a gente vai saber. A gente consegue fazer uma pesquisa. Mas a gente não consegue saber tudo. Tudo que a pessoa fez na vida. Todos os detalhes. Não consegue. Agora você imagina conhecer a Deus. Por vezes a gente vai entregar um panfleto para uma pessoa. Aí você diz, não, eu já conheço a Deus, irmão. E já. Ele está escrito que só o pai conhece o filho, só o filho conhece o pai, mas tu já conhece, né? À medida da revelação que a gente tem, à medida que a gente suporta. E o Senhor vai revelando à medida que a gente vai crescendo em graça e conhecimento. Agora tem gente que acha assim, eu não preciso mais aprender nada, eu já conheço a Deus. Mas conhece como? Não é porque eu conheço o Salmo 23 e o João 3,16. Pronto. É porque toda vez eu escuto o pastor pregando. Aí eu conheço a Deus. Será que você quer conhecer a Deus? Será que conhecer a Deus é algo tão simplório? Um Deus tão infinito. Olha só. Para a gente conhecendo o ser humano, do início ao fim da vida dele é difícil. Todos os detalhes. Agora imagine um Deus que é eterno. Não imaginou? Eu chegar e dizer, eu já conheço tudo sobre Deus. Não, ninguém conhece tudo sobre Deus. Somente o Pai conhece o Filho, somente o Filho conhece o Pai. E o Filho revela o Pai a quem ele quiser revelar. À medida do que a gente suporta. Tem coisas que não adianta o Filho revelar do Pai para nós, porque ele não vai entender. É Deus falando de Deus para o homem. Aí você diz, não, eu vou revelando aos pouquinhos. Então tu conhece e vai prosseguir em conhecer. Aos pouquinhos vai conhecendo mais. Lá em Salmo 100. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, né? Em Salmo 110, versículo 1, nós já vimos ali que, quando fala a respeito, disse o Senhor ao meu Senhor. Ali apresenta o Pai como Senhor, o Filho como Senhor, conforme você apresentou aí. João 17, versículo 3. E no Oséias 6, verso 3, sigamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Quando em Salmo 100, verso 3 diz, saber que o Senhor é Deus. Então sigamos e prossigamos em conhecer Deus. Como o Senhor, lá em Coríntios, está dizendo o apóstolo Paulo, que o Senhor é o Espírito. E também João diz, e lá em Atos também está escrito também,
que Deus é Espírito, então o Senhor é o Espírito, Deus é o Senhor. Filipenses 2, versículo 11, né? Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. No 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz para nós, há um só Deus, o Pai, que é Senhor, né? E também para nós há um só Senhor, aí diz, que é Jesus Cristo. Aí encaixando com o Salmo 110, versículo 1, e diz, o Senhor, Deus, ao meu Senhor, Deus. Então não há dificuldade da gente unificar os textos quando nós estamos seguindo João capítulo 5, versículo 39. Examinar a Escritura é exatamente comparar um texto com outro. Se no texto diz que é o Senhor é Jesus Cristo, na outra diz que para nós há um só Senhor, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, saber que o Senhor é Deus, sigamos e prosseguimos em conhecer o Senhor Deus, vai ficando fácil. O Espírito de Deus vai iluminando e dando a trilha certa para nós caminharmos. Amém. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, é as mesmas palavras de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, conhecer e crescer no conhecimento do Senhor. E aqui Pedro diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Antes, crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É conhecendo cada dia mais. O grande problema é que a gente conhece um pouco de Jesus e acha que já está suficiente já. Acho que ele é só aquilo. É por isso que muitas pessoas limitam Jesus porque eles param de conhecer a Cristo. Conhecem uma parte dos atributos de Cristo, aí Jesus Cristo é o Filho, eu digo, glória a Deus. Mas ele não é Deus, eu digo, opa, aí tu parou de conhecer, tu conheceu uma parte e o resto não quis. O eu sou é infinito para a mente humana, né? O pessoal quer fazer assim, eu sei que ele é filho, mas aqui diz que ele é Deus. Não, ele não é Deus porque ele é filho. Eu digo, não, mas porque tu parou de conhecer, moço. Conhece como filho, aí continua conhecendo como Deus, como Santo de Israel, como Criador, vai continuando. Vai continuando, vai enxergar muita coisa em Jesus. Detalhe interessante, a gente já tocou nisso aqui. Crescei na graça. Hoje em dia, muitos pastores, inclusive adventistas do sétimo dia, têm feito um trabalho para Satanás, dizendo que as pessoas, quanto mais pecam, mais graça recebem. Isso é uma desgraça. Isso é o demônio falando. O que é crescer na graça? Todos nós aqui temos pecado. Todos temos. Mas à medida que a gente vai recebendo da graça de Cristo para vencer, a gente vai vencendo e o Senhor vai dando mais. Se a gente vencer isso aqui, está aqui. Ó, ele vai sempre dando aquele abastecimento para a gente vencer mais. Agora quando a gente para, fica ali. Ó. Ele botou a porção, você não usou e disse. Vai ficar só essa porção mesmo. E vai ter hora que ele vai dizer assim, não, tu não quer? Pois eu faço é tomar. Não está crescendo? Não está crescendo. É para crescer na graça. Crescer na graça não é pecar mais. Que lógica diabólica é essa? Para crescer na graça tem que pecar mais ainda. Esse é o pensamento de um cristão. Crescer na graça é crescer vencendo os defeitos de caráter à medida que o Senhor me concede capacidade. O Senhor está dizendo, eu vou te ajudar. Aí a pessoa diz, não, eu não quero não. Ele diz, ó, está aqui o meu favor, está aqui do teu lado, mas tu não quer? Não, eu vou pecar mais sempre me receber mais disso. Não, eu não vou te dar mais que isso aqui não. Está aqui, ele disse, tu não quer, eu vou te dar mais. Para quê? Por que motivo que eu vou te dar mais? Você coloca, pega a ilustração aqui, você coloca o filho na faculdade, aí diz que eu vou te botar na faculdade de administração e não quer.
Não, eu vou sair da minha cama para ficar nada não. Aí o pai fica e diz, não, eu vou te botar em luta, vou te botar em luta. Não, mas ele não quer. Ele está demonstrando que não quer. Não há interesse. Quando Cristo vê que há interesse em nós, ele investe. Ele diz, ele quer. Ok, ele quer. Não é aquele que o pai paga um curso, né? A menina faz e já está com fome de outro curso, né? Diz, não, outro. E o pai pensa que vai ficar achando ruim. O pai diz, não, tu quer, tá aqui. Quando Cristo vê que a gente tem interesse na graça dele, ele vai dando mais graça, concedendo mais graça. E esse crescimento na graça e no conhecimento vai fortalecendo o cristão. É onde ele vai amadurecendo, porque ele cresce em graça e em conhecimento. Ele vai se tornando um cristão maduro. Tem um monte de cristão que passa um tempão indo para a igreja, mas não amadurece nunca, porque não cresce nem em conhecimento nem em graça. É a mesma coisa, o tempo todo não sai do leite, né? Botar um arrozinho com feijão já está se engasgando. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Né? Tá todo certo. 1 João capítulo 2, versículo 3. Vamos lá para o conhecimento experimental. Vou só voltar aqui só para um detalhe. Crescer no conhecimento teórico, amém. Mas também crescer no conhecimento prático, que é o crescer na graça. É crescer no conhecimento prático. Não é só saber a teoria. Saber a teoria tem muito de Lembrando, mano. 1 João 2, versículo 3. Lembrando que graça é um favor imerecido. Ninguém merece. Jesus Cristo dá realmente de graça. E enquanto Ele mais dá, mais Ele quer dar. E aí, quanto mais Ele dá, mais a gente cresce. Mas para a gente crescer, é preciso a gente obedecer. Quando você obedece, você está recebendo graça para obedecer. E aí vem mais graça para você obedecer outras coisas. Você vai recebendo defeito de caráter, pecado e etc, até chegar à perfeição. Não só em graça, mas também no conhecimento, porque o conhecimento também é dado por Deus, é um dom de Deus. Enquanto mais você busca conhecimento e mais graça vai recebendo, mais vai vivendo de acordo com o conhecimento que recebe, e vai crescendo e Deus vai dando mais, e assim é a vida cristã. Pode pegar a ilustração até da vida de um pai e um filho, né? Mesmo o filho sendo ruim, o pai ama o filho. Mas eu sei uma coisa, o pai vai dando dádivas, né? O pai, um exemplo, colocando um curso, vai dando uma vantagem financeira, vai dando uma mesada para ele se preparando para alguma coisa. Cada vez que o pai consegue uma ajuda, aquilo é uma demonstração de amor, é um favor, é uma ajuda que ele está dando. Só que chega um tempo em que a disposição do pai de ajudar vai diminuir. O amor de pai continua. Mas a disposição não fica assim, ó. É porque assim, eu vou dar, mas não vou usar. Aí mas vou botar aqui de novo. Aí depois não usou de novo. Entendeu? A disposição de dar aquela ajuda, ela vai diminuir. Agora, para um filho que toda ajuda que o pai dele usa, o pai já tem o desejo de levar para determinado caminho. O pai dá ajuda para o filho para aquele caminho. O filho vai para aquele caminho. O que o pai vai fazendo? O pai vai ajudando, e cada vez que o filho usa aquela ajuda, ele vai achando melhor. O pai vai achando melhor. Por quê? Porque ele está usando as vantagens que o pai está dando. O Senhor olha assim, Ele olha para nós, Ele vai ajudando. Só que Ele vai ver na nossa indisposição e vai dizendo, não, isso aqui não quer. Então, minha graça vai alcançando Ele aos pouquinhos, mas vai ter uma hora que eu vou retirar meu Espírito e vou deixar Ele aí. Agora, aqueles que estão recebendo do Espírito e estão usando esse Espírito, estão sendo influenciados por esse Espírito, lá na parábola das 10 virgens da ilustração. Eles estão armazenando a graça toda que o Senhor vai ver que vai receber, não? Recebe. Na hora da dificuldade ele tem reserva. Enquanto os outros, a lâmpada apaga. Não tem óleo de reserva. Porque as graças, eles não acumularam as graças que o Senhor deu.
não foram utilizando as graças. Então, às vezes, a gente está nesse problema. Não usar as graças que o Senhor está dando. E não cresce. Aqui em 1 João 2, verso 3, o apóstolo João diz assim, ó, nisto sabemos que o conhecemos. O apóstolo João está dizendo para nós como é que a gente sabe se conhece a Deus ou não. A definição de conhecer do povo é, já lê a Bíblia toda? Do Gênesis ao Apocalipse? Eu já. Eu digo, isso é conhecer a Deus. E a história do bom samaritano, que não é parábola, é história. A história do bom samaritano passou o sacerdote, que era um homem conhecedor da lei, passou por longe. Tinha um levita, da tribo de Levi, da tribo separada do sacerdócio, mas era daqueles auxiliares, né? E tinha conhecimento da lei também, passou por longe também. Quem foi que demonstrou que tinha conhecimento de Deus? O samaritano, que o judeu desprezava. Na teoria, quem conhecia os judeus. Na prática, quem era que conhecia? O samaritano era que conhecia mais. De acordo com Oséias capítulo 6, versículo 3, sigamos e prossigamos. Em conhecer o Senhor, nós vamos saber quem está seguindo, prosseguindo em conhecer, quando nós observamos agora, né, se a pessoa está guardando os mandamentos. E se ela está guardando os mandamentos, é sinal de que ela está crescendo na graça e no conhecimento. Porque sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, de acordo com o profeta Oséias, João, falando pelo mesmo Espírito, disse, nisso sabemos que o conhecemos, ou seja, nisso sabemos que conhecemos o Senhor, se guardarmos os seus mandamentos. Infelizmente, muitos deixam de crescer na graça e no conhecimento, porque realmente não desejam guardar os mandamentos. O pior é que, além de não desejar guardar, ainda ensinam o povo a não guardar, dizem que conhecem a Deus, ensinando o povo a se afastar de Deus, né? É tanto que, geralmente, quando a gente fala sobre o tema da lei dos mandamentos, a gente lê geralmente só o verso 4, né? 1 João 2, 4, que a gente lê. Por isso eu comecei com o verso 3. O apóstolo João ele começa dizendo assim, nisto sabemos que o conhecemos. Ele fala uma verdade no verso 4, mas ele fala uma verdade no verso 3 também. Nós sabemos que conhecemos o Senhor é assim, é se guardando os seus mandamentos. Quem está falando aqui é um profeta, é um apóstolo de Jesus Cristo, que andou com Cristo, é o mesmo autor lá do Apocalipse. O profeta de Deus está dizendo para nós sabemos que conhecemos se fazemos isso. Se fazemos o quê? Se guardamos os mandamentos. Interessante que um texto tão claro desse, pessoas ainda tentam dificultar para os outros. Não, mas os mandamentos hoje não é mais 10, não. É só 2 e só tenta dificultar, porque aí não precisa clareza maior do que isso aí. Porque o que ele está dizendo aí é exatamente em concordância com o Antigo Testamento. As duas testemunhas não falam diferente uma da outra. As duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo. E as testemunhas de Deus, elas são a mesma voz. O que uma diz, a outra confirma. Então, nisso sabemos que conhecemos quando ele guarda os preceitos da lei. Quando ele guarda a palavra do Senhor, que também é lei. Então é nisso que nós vamos saber. Porque se as pessoas desprezam o mandamento de Deus, elas estão desprezando o próprio conhecimento, desprezando o próprio Deus, desprezando a própria graça. Infelizmente tem muita gente assim. Versículo 4, 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele
não está a verdade. A gente fosse juntar uns textos que aparecem muito textualmente, né? Jesus Cristo é a verdade, né? João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 10, diz que o Senhor Deus é a verdade. Não tem a Deus. Não tem o Espírito de Deus. Não tem o Filho. Não tem. Dois textos do Salmo 119 em conexão com 1 João 2,4. De acordo com esse texto que está aí, aquele que diz eu o conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, ele não está a verdade. Vamos pegar duas palavras aqui, mandamentos e verdade. Salmo 119, versículo 151 diz o seguinte: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ora, e se nessas pessoas que diz que conhece o Senhor, mas não guarda seus mandamentos, não está a verdade que está dizendo que é os próprios mandamentos. Todos os teus mandamentos são verdade. Que é o próprio Cristo. Eu sou a verdade. Então aí é uma negação. Ele diz que conhece o Senhor, mas está negando. Só diz de boca. O coração está longe dele. E o outro texto, ainda, Salmo 119, verso 142. A tua justiça é a justiça eterna. E a tua lei é verdade. E quantos preceitos tem na lei que é verdade? 10 preceitos. Os mandamentos são verdade. A lei é verdade. Então todos os preceitos, juntamente com toda a lei que assegura esses 10 preceitos, é verdade. Cristo resume tudo isso como ele sempre é verdade. Olha só, o apóstolo João, no caso aqui, está concluindo o raciocínio do verso 3. Né? Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, o apóstolo João chama de mentiroso, e diz que a verdade não está nessa pessoa. O que ele está fazendo? Ele só está fazendo o raciocínio inverso do verso anterior. Ele diz aqui, nós sabemos que o conhecemos se guardando os seus mandamentos. Então, se não guarda os mandamentos, não conhece. E se diz que conhece sem guardar, é mentiroso. Raciocínio lógico da Escritura. É raciocínio simples. Eu acho que eu queria assim mesmo, né? 1 João 4, verso 7. E se todos os mandamentos de Deus são verdade, então são os 10 que é verdade. Não é só 9. 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. O amor procede de Deus. O amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha, irmão, pronto, vamos conectar com outro assunto aqui. Novo nascimento. Aquele que não nasceu de novo, né? Mas aquele que nasceu de Deus, está falando aqui do novo nascimento, viu? Todo mundo tem natureza humana pecaminosa, mas quando nasce de novo, quando nasce da água do Espírito, qualquer que ama, demonstra que nasceu de novo, demonstra que nasceu de Deus. E conhece a Deus, porque o amor é de Deus. E mais, aqui é o verso 7, olha o que diz o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se eu não guardo os mandamentos, eu não conheço a Deus. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Sabe por quê? Porque guardar os mandamentos é amar. Se me amais, Guardarei os meus mandamentos. Geralmente, quando dá período assim período de Dia das Mães, Dia dos Pais, você dava assim, Dia Internacional da Mulher. Aí você pode ir na rede social que está assim, aquele monte de texto, né? Mãe, minha rainha, minha princesa, a razão do meu viver. dá só um pulinho nas igrejas para ver, né? Minha flor,
Você vê aquela rasgação de seda, como o pessoal fala, né? Mas igreja, Deus fica secundário. Entra em primário e outras coisas. Aí você olha os textos na internet e você diz, ah, essa pessoa é a mãe dela, né? O pai dela, sei lá, qual é a data comemorativa. Aí você fala assim, não, eu vou acompanhar a vida desse filho que ama tanto a mãe dele. Deixa eu acompanhar essa criatura, deve ser uma maravilha em casa. Quando você vai olhar, é xingando, é gritando, é desobedecendo, é respondendo a mãe, é quase batendo. Aí você fica, ô gente, mas aqui no Facebook, meu amigo é um filho exemplar. As pessoas dizem o que nas igrejas? Nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus. Aí você olha para a vida, não guarda os mandamentos, não ama, e diz, ô gente, vai estar contrário da escritura. Só parece, né, que ama. Questão do equilíbrio, eu sempre bato Essa tecla porque eu sei que é importante. Alguém que nos assiste pode estar dizendo o seguinte: mas nós não temos que amar as nossas mães? Não é um mandamento honrar o pai e a mãe? Mas onde está o erro honrar o pai e a mãe? Não tem erro nenhum em honrar o pai e a mãe. O erro está exatamente em amar mais eles do que Deus. Porque o próprio Cristo disse: se alguém amar a mãe mais do que a ele, não é de Deus, não. Se colocar Cristo secundariamente e a mãe primeiro, vou ter certeza que não está, na verdade, é o que Cristo disse. Não é digno dele mesmo, não. Agora, se você honra seu pai e a sua mãe, e ela é honrada, mas só que você agora apresentou aquele que é o amor, que é Cristo, Deus, agora sim, dá para conciliar esse equilíbrio. É o amor conforme Deus, né? Temos, volta de novo. Amados. Amados. Amemos-nos uns aos outros. Segundo o grande mandamento. Você pega ali Mateus 22, versículo 36 até ali 40. Ali tem dois grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus, acima de tudo, e depois o próximo. E o novo mandamento que foi dado, que alguns se apegam a isso e esquecem o resto das verdades. Então você dá ali. O grande mandamento, primeiro grande mandamento que ele chama, né? E diz que tem um segundo que é parecido com o primeiro. Aí falando do segundo, ele diz assim: amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Qualquer pessoa que ama, mas com que amor. Aí tem que pensar isso aí primeiro. Ah, eu amo fulano de tal. Depende do que amor é isso. Tem um amor interessado, né? É o contrário do bíblico. O bíblico diz assim: um amor desinteressado. Não é o amor que não tem interesse na pessoa. Não está falando disso, não. Eu amo da fulano de tal, mas não tem interesse nenhum nele. Não tem lógica isso. É aquele amor que você não espera em troca coisas. Tem gente que ama o outro porque pelo que o outro pode dar para ele. Pode dar um benefício em dinheiro, alguma coisa, algum tipo de vantagem. Uma grande parte, mas nessa questão eles enfatizam bem. Um novo mandamento vos dou. É basicamente isso aí. Vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento. Só que em 1 João capítulo 2, em versículo 7, eu não escrevo mandamento novo. Mas disse: um mandamento novo eu dou para vocês. Mas eu não escrevo mandamento novo. É novo para vocês porque vocês esqueceram de Deus. Esqueceram dos mandamentos de Deus. Esqueceram de amar a Deus. E que vocês amem uns aos outros. Vocês também estão esquecidos. Isso é novo para vocês. Diz que Jesus Cristo, quase todas as coisas que ele dizia, em quase todo sentido, era novo. Era nova a doutrina. Por quê? Porque eles se esqueceram. Porque muitas das vezes, quando você aprende que há certas palavras da Bíblia, você olha, nunca tinha visto aquilo, e a Bíblia várias vezes nunca vi, se tornou novo.
E aí tu passa a viver aquela mensagem ali como se fosse nova, mas que já era desde o princípio, que é o que está escrito em 1 João 2,7. Não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que tiveste desde o princípio. Mas eles fecham os ouvidos para essa parte. Ai não, o mandamento é novo, é que vos ameis uns aos outros. Sendo que esse mandamento está lá na segunda tábua de pedra, dada para Moisés no Sinai. E o outro, que faz parte do amor, que é o primeiro mandamento, que Deus é amor, e que se refere exatamente à nossa obrigação para com o nosso Deus, está lá na primeira tábua. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força. E o segundo está aí, que se tornou novo, 2 mandamentos, um resumo, mas que não anula todo o teor daquelas 2 tábuas que foi dado no Monte Sinai para Moisés. É, 1 João 5, versículo 2, tá, aproveitando já o gancho. Geralmente quando se fala lá do resumo dos mandamentos apresentado em Mateus capítulo 22, versículos 36 até o 40 mais ou menos, esse 40 vai dizer que naquele ali se resume, né, toda a lei dos profetas. Aqui em 1 João 5, versículos 2 e 3, a própria Escritura vai nos dizer, o apóstolo João vai nos explicar o que Cristo quis dizer com as suas palavras lá de Mateus 22, 36 a 40. Ou seja, a Bíblia vai explicar a Bíblia. Vai dizer o profeta João o que quis dizer o Senhor Jesus. Porque quando Jesus disse aquilo, João estava lá perto ouvindo. E ele ouviu, e ele tinha intimidade com Cristo, e Cristo falou para ele, e ele agora escreve para nós. E diz assim, ó, é isso que significa. Não, irmão. Quando eu disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo, acabou com os 10 mandamentos. Olha o comentário que o pessoal vai usar, os que conhecem a Deus, entre aspas. Aí vamos deixar agora quem conhece a Deus de fato. Porque o apóstolo João, só para fazer uma mençãozinha aqui, esse aqui é o mesmo que diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o apóstolo João apresentou a Jesus Cristo como Deus. Então, o apóstolo João conhecia ou não conhecia Deus? Conhecia. E ele ouviu Jesus Cristo falando as palavras, falando dos 2 grandes mandamentos. Aí o apóstolo João, o mesmo que reconheceu a Cristo como Deus, que conheceu a Deus, ele diz para nós. 1 João 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, nosso próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, agora eu fiquei na dúvida, como é que eu sei se eu amo o meu próximo? Agora eu não sei. Tem que fazer o que para não saber disso? Quando sabemos assim. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha a explicação. A explicação não é bem simplesinha. Irmão, eu queria assim, porque eu fico na dúvida. Como é que eu sei que é o meu próximo? Teve um doutor da lei que perguntou quem era o próximo dele, né? Cristo falou. Quando guardamos também os mandamentos. Né? Aí a pessoa disse assim, não, irmão, mas assim, tá bom, eu sei que é o meu próximo. Mas como é que eu sei? Como é que eu amo o meu próximo? De acordo com a Bíblia. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos. Pronto, aí o segredo é isso aí. Não no mandamento favorito. Foi não. Porque ele aprova que tu ama o teu próximo. Aí está o caráter de Deus. O caráter de Deus. Quando nós estiver manifestando em nós esse caráter, aí Deus vai reclamar com dele, seu povo. Levando para a questão do caráter de Deus. Então fica fácil agora. Quando o jovem rico lá fez a pergunta para Jesus, bom mestre, o que eu de fazer para
para não ter a vida eterna. Se guarda o mandamento. Guarda o mandamento. Porque se guardar o mandamento, ali está o caráter de Deus. Então, a primeira tábua e a segunda estavam ali. Não é que os mandamentos salvem ninguém. Mas se a pessoa cresce no conhecimento da graça, essa graça é dada para eles guardar os mandamentos, que eles não conseguem por si só. Ele disse guardar, mas ainda quando tocou num outro mandamento, que é ajudar os pobres, vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Não, esse mandamento eu não vivo, não, eu nem quero. É assim que tem um monte de gente fazendo isso, né? Bom, se tu sabe que tem que ajudar um pobre, sabe que tem que fazer o bem, não faz, peca. E se peca, não entra no reino de Deus. Então, quando guarda os mandamentos, esses 10 mandamentos dados lá no Monte Sinai através daquelas 2 tábuas da lei, isso significa muito mais do que as pessoas imaginam. Inclusive está lá, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, a Bíblia inteira. Basta 2 mandamentos para obedecer a Bíblia inteira. E os 2 mandamentos exatamente dependem a lei, aquilo que foi escrito pelo pulso de Deus, dedo de Deus, e todo o resto da Bíblia foi escrito pelo dedo dos profetas. Então depende o amor a Deus, que é Deus mesmo, que Deus é amor. Então resume-se, na verdade, não 2 mandamentos, mais um: amor, porque Deus amou. Você lembra que hoje a gente vai fazer um raciocínio bem infantil, né? O menino entender. Então, olha só, aqui o apóstolo João diz: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Está aí o segredo na Bíblia. Não, mas não é assim não. Eu digo, abra a sua Bíblia. Aí, se você quiser ignorar, porque essa aqui não é na Bíblia, na Bíblia Adventista, não, esse aqui. Pode ir em qualquer Bíblia. Pode ter algumas palavras diferentes, mas assuma isso aí, ó. Ama-se o próximo quando ama-se a Deus. Não tem ninguém que ame o seu próximo sem amar a Deus. Não existe. E não tem ninguém que ame o seu próximo sem guardar os mandamentos de Deus. Porque não tem lógica. Vamos já no raciocínio aqui interessante. É por isso que está escrito lá que quem tem amado o seu próximo tem cumprido a lei. Não é porque só é o próximo, não. Porque quem ama o próximo, primeiro tem que amar a Deus. Romanos, né? É. Porque o apóstolo Paulo fala isso. Então, o primeiro mandamento refere-se a Deus. O segundo mandamento refere-se ao próximo. Ora, se eu digo que amo o próximo e não amo a Deus, é falso. Porque eu não posso amar o próximo sem amar a Deus. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor tem que ser, em primeiro lugar, Deus. Depois, o próximo. E quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas tente amar o próximo dizendo que está cumprindo a lei, pisando num dos mandamentos que se refere à sua obrigatoriedade para você para com Deus, sabe? A primeira tábua. Então, quando você está agora em obediência à primeira tábua ali, que refere-se à obediência a Deus, agora quando você vai para a segunda tábua para amar o teu próximo, agora tu tem cumprido a lei. Como é que tu cumpre a lei? Só obedecendo a segunda tábua? Não. Esse é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é o maior. Então, primeiro, depois o segundo. É por isso que o apóstolo diz: aquele que amou o seu próximo, né? Você mesmo, não é essa palavra que colocando, não. O que ele disse, tem que cumprir a lei.
Mas eles têm cumprido a lei, ele não quer dizer que eles estão transgredindo o primeiro mandamento, não. Significa dizer porque eles estão em obediência ao segundo, já depois de cumprir o primeiro. Esses têm cumprido. Amém. A questão do amor, a gente observa bem ali no verso 8 de 1 João 4, Deus é amor. Então, se eu não amo o meu próximo, é porque eu não tenho a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não tenho amor. Porque eu não amo o amor, colocando assim uma redundância, né? Plomado. Amar a Deus denota que eu tenho a Deus em mim. Amar o próximo denota que eu tenho a Deus em mim. Porque Deus é amor. Como é que eu vou amar alguém se eu não tenho amor? Né? É Coríntios, né? Tem um texto que fala assim: a fé, a esperança e o amor, né? Eu lembro que vai ser: deixes o maior amor. Exatamente o capítulo do amor. 1 Coríntios 13. Né? Aqui, ó. Versículo 3 de 1 João 5. Este é o amor de Deus. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Poxa, mas não sério que ele manda por favor. Ninguém consegue ter pesado demais. O que ele está dizendo aí? Os mandamentos não são pesados ou penosos. Né? Agora, o interessante, por que não é penoso? Por causa da graça de Cristo. Quando é feito com amor, o que é pesado quando é feito com amor? Agora, quando é feito por obrigação, olha o negócio ruim. Se você fizer uma coisa por amor, passa de jeito. Pode observar. Agora, quando é aquele negócio, você vai assim, obrigado, né? Aí demora. Aí, 1 minuto, demora 2 horas para passar. Aquele raciocínio que a gente comentou que a gente ia fazer agora. Raciocínio infantil. Nós temos 10 mandamentos na lei de Deus lá escritos em tábuas de pedra pelo Deus de Deus. Lá em Êxodo capítulo 31, verso 18 fala isso. Deus escreveu. Aí o apóstolo João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, era também mais novo dos apóstolos, o mais íntimo de Jesus, diz para nós que a gente sabe, a gente conhece que ama os filhos de Deus, o nosso próximo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aí diz assim: irmão, eu consigo amar o meu próximo sem guardar o mandamento de Deus. Eu digo assim: ah tá, então tu ama teu próximo mesmo matando ele, né? Tu ama teu próximo mesmo roubando ele? Tu ama teu próximo mesmo adulterando? Tu diz que ama tua esposa. Vamos lá, pegar aqui um caso, né? Tem um marido e diz assim: rapaz, eu amo minha esposa demais. Minha esposa é uma mulher maravilhosa. Eu amo ela muito mesmo. Eu amo demais, demais. Aí diz: e por que tu vive traindo ela? Aí o cara descobriu do pessoal hoje: não, foi só um deslize, mas eu amo você. Não. A evidência, o fato que comprova o amor, está demonstrando que não existe. Porque o cara diz assim: ó, não, amor, eu te amo demais, eu te amo demais. Sim, mas por que tu vive me traindo então? Se tu vive dizendo que me ama e vive me traindo. Não é sem lógica isso? É igual o cara diz assim: rapaz, eu sou honesto, pode confiar em mim. E por que tu vive roubando então se tu é honesto? Uma coisa é a fala, outra coisa é a ação. A ação contradiz a fala. Eu amo a Deus. Aí tem um ponto que o pessoal chia mais. Não, eu amo a Deus, irmão, assim, de todas as coisas. Eu digo: pois é. Aí daí diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não, mas isso aí não, isso aí eu não concordo não. Então tu não ama a Deus. Porque Deus fala assim: tu diz que ama Ele. E quando Ele fala isso, tu contradiz Ele, como é que tu ama Ele? A gente tem que fazer uma escolha. Diz logo que não amo. Porque se eu amo a Deus, as palavras de Deus para mim são tudo. É por onde eu me guio para eu poder viver. É por onde Ele fala. Como é que eu demonstro que amo meu Pai? Algumas demonstrações, né? É seguindo os conselhos, é ouvindo os conselhos, as orientações, é obedecendo, é honrando, mesmo quando ele não está presente, é cuidando na velhice, mesmo que não tenha muito velho, cuidando, é zelo. Agora, se eu digo que amo meu pai, e estou na ordem do meu pai, ou todo o conselho do meu pai eu ignoro, isso é amor. Quem é que considera isso amor? Pega uma pessoa que não gosta da lei de Deus e pergunta para ele:
Está bom. Vou fazer assim. Tu ama a Deus. Certo? Ama. Tá bom. Então faz assim. Teu filho te ama. Mas toda ordem que tu dá para ele, ele desobedece. Ele te ama ou não? Ele está dizendo que te ama. Mas toda ordem que ele te dá, tu desobedece. Por isso, tu entende que ele te ama ou que ele não te ama? Que ele não ama. Quem ama, ele quer dizer que ama, desse jeito. Mas e quando se refere a Deus? Aí a lógica vira o contrário. As pessoas amam a Deus mesmo desobedecendo a Deus. Mesmo ignorando suas palavras. Isso faz sentido para quê? Né? Eu amo a Deus, aí faz tudo de errado. Havia um vídeo do ano. Eu falando da peça que eu nem conheci. Andressa Urashi. Já viu esse nome? Saiu do mundo da bagaceira, da prostituição, aí entrou para a igreja, aí ela não entrou para Cristo nunca. Aí se decepcionou com a igreja, né? Aí voltou para a prostituição, gravando vídeos e tudo, tá nas propagandas aí, na televisão aí, mostra lá. Que era cristã e agora tá fazendo vídeos adultos, né? Aí tá lá, ela, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, mesmo fazendo assim. E acredito que tem gente que é verdade, tem culpa. Rapaz, pelo amor de Deus. Tá faltando um bocado de óleo, tá, pessoal? Um bocado de colírio, né? Então o que é que o apóstolo está falando? Nós somos a Deus quando esse amor é demonstrado de fato. E nós demonstramos de fato que amamos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. É a evidência. Citando o texto que já foi citado aqui. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Cristo que está falando, moço. Se é Cristo que está falando e Ele é meu Senhor, por que eu vou ficar retrucando Jesus? Vai se converter, moço. Jesus está falando, cala a boca e obedeça. Mas pelo menos isso, pelo menos cala a boca. Então você não quer nem obedecer, né? Pelo menos cala a boca. Fica. É porque assim, tem um filho que o pai fala e o filho fica sozinho. Caladinho, né? Tem que ficar respondendo. Eu digo, mas pelo menos cala a boca. Não, tem que ficar respondendo. A nossa geração está meio assim, né? O Senhor fala e ele fica respondendo. Não é assim não, é porque é assim, foi abolido assim. Digo, não, mas pelo menos cala a boca. Não fica calado. Tá? É um bom serviço já. Porque tem uns que além de se perder, ainda levam outra perdição. Pelo menos fica calado. É igual os filhos que ficam remungando com os pais. Né? Rapaz, pelo menos cala. Mateus 24, 12. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, por se multiplicar a transgressão da lei, o amor se esfria. Por quê? Porque a guarda da lei demonstra o amor. Mas como o povo não quer saber do mandamento de Deus, o amor vai se esfriando. O ódio vai aumentando. Isso é Vai consequência se natural. multiplicando o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus que... Demonstra que o amor está ali. É consequência. O grande mistério. Não é mistério, não. Se o Senhor dá uma lei, obedecer essa lei é justiça. Desobedecer é pecado. Ou iniquidade, né? Que é um sinônimo de pecado. Amor é demonstrado pela obediência à lei. Ué, então se está havendo desobediência à lei, que é iniquidade, é lógico que o amor se esfria. É lógico. É lógico que o amor de um casal está se esfriando quando um fica adulterando direto. Não vai dizer que não vai esfriar, não. Fica do mesmo jeitinho. Casou, prometeu fidelidade um ao outro, e um fica botando chifre no outro o tempo todo. Aí é para o amor ficar do mesmo jeitinho. É? Não tem lógica. Só se for um doente, né? Doente de forma moral. Né? Dizendo, não, aceita, porque ele me ama, é desse jeito. Ele não, meu amigo, você merece. A demonstração do amor, ela é demonstrada em fatos. Nós demonstramos que amamos a Deus quando nós obedecemos. O amor faz com que a obediência se multiplique. A obediência ela vai aumentando. Quem ama, a obediência vai aumentando. Haja visto filhos que desonravam pai e mãe, que se converteram, o que você vai ver na vida dele? Uma evidência. Ele vai cada vez mais obedecendo ao seu pai e à sua mãe. Vai honrando cada vez mais. Isso é consequência natural. Para fechar, Abacuque 2,14.
a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. A terra vai se encher de pessoas que vão estar guardando os mandamentos de Deus e pregando os mandamentos de Deus. A glória do Senhor vai ser vista na terra, porque as pessoas vão ver um povo que se ama. Igual lá no livro de Atos, os 4 primeiros capítulos, quando o Espírito Santo desce, diz que as pessoas viam os discípulos e viam que eles se amavam de verdade. Falando aqui nas minhas palavras. Diz que havia uma unidade entre eles que era testemunhada pelas pessoas que estavam ao redor, que nem crente não era. Havia amor. Por que havia amor? Porque havia obediência aos mandamentos de Deus. Dentre os quais está amar o seu próximo como a si mesmo. Então, aqueles que amam a Deus, vai ser por meio deles que o Senhor vai encher a terra com o conhecimento da sua glória. Não vai ser por ninguém. Que nós sejamos os vasos, que nós sejamos os instrumentos divinos, através dos quais o Senhor vai encher a terra da sua glória. Que Deus nos conceda essa graça e esse privilégio. Amém? Amém. Amém. Vamos orar.